Natal, né, gente? Natal. Marketing, todo mundo doido com essa Black Friday, todo mundo maluco. Ai, meu Deus, panetone, ai, meu Deus, pernil, ai, meu Deus, farofa, ai, Jesus. Aquela coisa louca, todo mundo preocupado. Trocar o carro com 13º, comprar roupa nova, dar presente, ganhar presente, fazer amigo secreto. Ai, meu Deus, montar árvore de Natal em casa, tanta correria, tanta coisa, preparar o jantar. E vai, e a gente fica envolvido nesse clima natalino meio assim, troncho, como diriam meus amigos pernambucanos. Porque é um clima natalino meio esquisito esse. Porque nesse clima natalino que nós vivemos se valoriza o que deve ser periférico. Se dá valor a coisas que têm valor, mas que têm um valor periférico. Essas coisas são trazidas para o centro e o que importa é isso. E a gente acaba esquecendo, envolvidos muitas vezes que somos, do real motivo de celebração do Natal. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que se há alguém que precisa, que pode e que deve celebrar o Natal, somos nós. Estamos falando de Jesus, gente. Estamos falando do nosso Senhor e Salvador. Estamos falando do Deus encarnado por nós. Portanto, eu acho que vale muito a pena a gente perceber o verdadeiro sentido de tudo isso, nos alinharmos a esse sentido e acertarmos o nosso coração nessa época do ano. Quero ler com vocês Isaías capítulo 9, um texto clássico para o Natal, um texto que é a reprodução de uma profecia feita por Isaías. Isaías, um profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, mas que, junto com outros profetas, apresenta claramente a palavra do Senhor a respeito da vinda do menino, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. E é um texto lindo, que a gente pode pensar um pouquinho sobre ele hoje. Diz assim, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Incrível essa profecia ter acontecido 700 anos antes de Jesus nascer. Como ela retrata claramente a vinda de Jesus, o Messias, e como o apresenta como menino. Isso é fundamental na nossa conversa. Jesus sendo apresentado como menino. O Deus que se fez menino. O Deus que sai da sua glória. O Deus que sai da eternidade, onde não há espaço, onde não há tempo, e entra na história humana a fim de cumprir o seu propósito maior de salvação e redenção do homem. Essa é a imagem que nós devemos ter dessa obra maravilhosa realizada por Jesus, se encarnando como menino. Talvez a gente possa perceber que o mundo onde nós vivemos, creio que todo mundo aqui percebe, que ele é muito influenciado pela vinda de Jesus. E eu não me refiro somente ao fato de nós sermos cristãos, ou aquilo que o mundo em que nós vivemos é um mundo cristão, eu digo, para nós que estamos aqui, é claro que a figura de Jesus está presente. A gente acorda e se lembra de Deus, de Jesus, a gente pega a Bíblia, a gente vem para a igreja, a gente faz a nossa oração, a gente canta a nossa música em casa, ok, básico para alguém que é cristão, mas pense no mundo em que nós vivemos, fora das quatro paredes da igreja, fora da religião cristã que nós vivemos, e você encontrará a influência do nascimento de Jesus.
muito grande, muito grande. Jesus mudou a história da humanidade profundamente. Profecias sobre o menino foram trazidas com essa demonstração que ele impactaria a história da humanidade, que ele implantaria um novo reino e um novo governo. Inclusive estamos estudando isso aos domingos, vamos dar um tempo no mês de dezembro e voltamos a estudar sobre isso em janeiro, mas já temos falado muito aqui sobre o reino de Deus, sobre a implantação do reino. Sabemos que Jesus fez isso, mas pense comigo, a biografia de Jesus é a biografia mais conhecida na humanidade. Historicamente falando, não há ninguém que tenha a sua biografia mais conhecida do que Jesus. Eu sei, e talvez aí na tua cabeça já esteja pintando esse alerta, que existe muita gente que ainda não conhece a Jesus, eu sei. Eu estava, alguns dias atrás, num congresso sobre missão, lá em Belo Horizonte, e foram apresentados alguns dados a respeito disso, e para você ter uma ideia, existem mais de 600 povos indígenas ao redor do mundo, espalhados ao redor do mundo, que nunca ouviram falar de Jesus. Tem muita gente ainda para ouvir falar de Jesus, mas vamos falar em termos históricos. Jesus tem a biografia com certeza mais conhecida, as suas palavras são as mais discutidas e estudadas na história do homem. Ninguém tem o seu discurso mais esmiuçado do que Jesus. O mercado editorial brasileiro, por exemplo, despeja sobre quem gosta de livros todos os meses centenas, talvez milhares de títulos falando sobre Jesus e as suas palavras, analisando o que ele disse, o que ele fez, como ele fez. Frequentemente são lançadas novas versões da Bíblia para a gente aprender melhor o que Jesus disse, para a gente entender mais facilmente a respeito de Jesus. Imagine comigo agora, são 19 horas e 21 minutos. Imagine quantas pessoas estão neste exato momento no nosso país, vamos ficar por aqui, reunidas num lugar como nós aqui, para ouvir falar de quem? De Jesus. E para aprender as palavras a respeito de Jesus e para tentar entender melhor o que Jesus disse. Impressionante, a repercussão das suas palavras é uma coisa impressionante. A sua passagem na terra foi tão significativa que ele fez uma ruptura temporal no nosso calendário. Nosso calendário hoje é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas você tem que levar em consideração todas as questões históricas envolvidas nisso, o Estado misturado com a igreja, eu sei. Mas não tem nenhum outro momento na história em que a gente tenha um antes de alguém e depois de alguém, só tem esse momento. Em que todo o mundo ocidental acaba sendo influenciado, só nesse aspecto. Só Jesus viveu isso e nos proporcionou isso. Ou seja, a humanidade foi transformada pela mudança, pela presença, melhor dizendo, desse menino. O menino Jesus mudou a história da humanidade. O interessante é a gente pensar que essa mudança tão grande, tão imensa, global, que envolve tanta gente, ela aconteceu porque Jesus trabalhou o coração de pessoas. Ou seja, a mudança global aconteceu porque aconteceu uma mudança individual no coração de algumas pessoas. Vamos fazer um exercício aqui. Jesus, queridos, ele veio de uma maneira muito simples. Nasceu num lugar muito simples. Trabalhou individualmente com 12 homens, a fim de que aquilo que ele pregou fosse multiplicado. E o seu sucesso é claro, porque nós estamos aqui, inclusive, celebrando aquilo que ele realizou. Nós poderíamos pensar assim, e se Jesus viesse de forma poderosa, hein? Por exemplo, ao invés de nascer lá em Belém, se ele tivesse nascido em Roma, se ele tivesse nascido, vamos lá, Jerusalém já seria bacana. E se ele fosse descendente do imperador romano, porque na época era o maior império que existia, dominava muito, tinha muito poder, inclusive sobre Israel.
Se de repente Jesus nascesse no berço de Roma, talvez se justificasse essa imensidão de mudanças que a humanidade viu e viveu. Mas não foi assim. Nós sabemos que não foi assim. Durante 30 anos, Jesus caminhou ali em Jerusalém, na Palestina, dentro de um anonimato de um homem, filho de um carpinteiro ali, filho de Maria e de José. Daqui a pouco, despertado pelo Espírito, ele sabe que chegou a sua hora, vai até a sinagoga, abre a Torá, cita Isaías capítulo 61 e diz: começou agora, porque esse aqui sou eu. E ali começa o seu trabalho ministerial, que dura só 3 anos. Jesus sai, convida alguns homens, visita o mar da Galileia e chama Pedro. Vem, Pedro, vou mandar, deixa de ser pescador de peixe, vamos ser pescador de homens. Encontra Mateus, um publicano, cobrador de impostos. Encontra Lucas, médico. Encontra outros apóstolos e individualmente vai trabalhando a vida daqueles homens. Eles são profundamente impactados por ele. E o incrível é que isso continua acontecendo hoje. Se nós temos hoje uma estrutura religiosa imensa ao redor do nome de Jesus, ou funcionando em virtude do nome de Jesus, ela na verdade só é imensa e só existe e só é real, porque cada um de nós foi visitado individualmente por Jesus. Cada um de nós foi apaixonadamente conquistado por Jesus. Cada um de nós teve um encontro com esse menino, e isso dentro de uma esfera completamente individual. Isso é maravilhoso, irmãos. É claro que a gente não pode desprezar o aspecto coletivo do corpo de Cristo, o mistério do corpo de Cristo que faz a gente ser irmão, e a gente se torna um só diante dele, ele é o cabeça, nós o corpo, que coisa incrível. Mas só funciona assim, porque um dia nós nos encontramos individualmente com ele. Esse é um bom motivo para a gente pensar, um bom caminho para a gente pensar a respeito dessa data do Natal, da vinda de Jesus e da nossa relação com Jesus. Nós percebemos que as vidas então são transformadas por Jesus quando elas têm essa relação mais próxima com ele. Aliás, parte da sua história, não só ministerial, como eu disse agora há pouco, mas o seu próprio nascimento, ele aconteceu assim. Pessoas foram individualmente impactadas pelo nascimento de Jesus. Pessoas foram individualmente tocadas. E coisas aconteceram na vida de pessoas por conta do nascimento de Jesus. E a gente vai percorrer rapidamente a história de algumas pessoas que foram visitadas por Jesus, percebendo o quanto isso é importante, percebendo o quanto é necessário para cada um de nós que Jesus nasça em nossos corações de verdade. Essa é uma época que a gente costuma falar sobre isso, né? Que Jesus nasça nos corações, é um jargão, eu acho que bem-vindo e bem utilizado, um jargão necessário, porque é uma realidade, que Jesus possa nascer no nosso coração no Natal, que bacana, mas não só no Natal. Todos os dias é importante que isso aconteça. Isso não tem nada a ver com perder salvação e ganhar salvação, gente. Não é aquela coisa assim, pequei, perdi salvação, agora vou lá, entrego minha vida para Jesus de novo e sou salvo de novo. Parece aquela brincadeira do levanta e senta, senta, levanta e senta, e perde, não perde, um dia está ganho, outro dia está perdido. Não é isso. Mas tem a ver com o nosso desejo de vivermos e caminharmos, colocando a nossa vida nas mãos de Jesus todos os dias. De nós despertarmos o nosso coração para essa relação profunda. E eu quero rapidamente falar então sobre essas pessoas que foram impactadas pela vinda de Jesus e quanto isso se reflete sobre a gente. Vamos falar sobre uma figura central nessa história toda, inicialmente, chamada Maria. Maria era uma jovem que morava ali nas imediações de Jerusalém, na Palestina,
e que foi visitada por Deus certa noite para ser avisada de que ficaria grávida pelo Espírito Santo. Uma coisa surpreendente e diferente para acontecer. As implicações sociais envolvidas nessa história são muito grandes. Talvez você não consiga ter a dimensão, é o que é normal para nós, ocidentais, pós-modernos, capitalistas que somos, o que é que isso significa para uma garota que viveu há 2000 anos atrás numa cultura oriental, é completamente diferente. Já falei várias vezes aqui, é bom a gente se lembrar que as mulheres eram altamente deixadas de lado. Havia um peso social muito grande sobre as mulheres. E elas eram socialmente colocadas ao lado. Veja você, por exemplo, é só você procurar na Bíblia, quando ali nos evangelhos são apresentada, por exemplo, a contagem de multidões. Quando aparece, por exemplo, o relato sobre quantas pessoas tinha numa multidão. Os próprios evangelistas dizem assim, a multidão era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Tipo assim, não serve nem para colocar na contagem, você está entendendo? Ao receber aquela notícia, portanto, Maria estava diante de um problemaço, um desafio que a gente não pode imaginar, mas que pesou sobre o coração daquela garota profundamente. Engravidar do Espírito Santo. Ela, uma garota virgem, preparada e se guardando para o seu noivo José, vai ser um forrobodó, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Mas é lindo demais perceber o que Maria fala, verificar o que Maria fala. Lucas 1:28 disse assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria se abre para Jesus e diz: faz a tua vontade, meu Deus, na minha vida. Se é para eu engravidar dessa criança de uma forma divina, como o anjo está me dizendo, eu quero, eu me disponho. Apesar de, eu me disponho. Apesar de tudo aquilo que eu possa viver em virtude disso, eu me disponho. Maria tinha como interesse principal a vontade de Deus na sua vida. E quando a gente olha para esse aspecto, a gente pode pensar que para Jesus nascer na vida da gente todo dia, como a gente costuma dizer, nessa época do ano, uma coisa se faz necessária, é que a vontade de Deus encontre lugar no nosso coração. Se eu quero que Jesus nasça em mim, se eu quero ter um relacionamento com Jesus, se eu quero ter uma proximidade com esse menino para que ele deixe de ser uma história natalina e se torne realidade na minha vida, eu preciso me submeter a Jesus, me submeter a Deus e a sua vontade. Isso é um ponto crucial daquele que quer ter uma relação com Deus. Permitir que a vontade de Deus se torne a sua vontade. Não é fácil, é um desafio cotidiano, é um desafio que todas as manhãs bate à nossa porta, menos eu e mais ele, menos eu e mais ele, mas é uma grande verdade. Não se relaciona de verdade com Jesus quem quer viver a sua vontade. Não permite que Jesus nasça na sua vida todos os dias aquele que diz que seja feita a minha vontade, mas só aquele que diz que seja feita a tua vontade, Senhor. Talvez seja um caminho para a gente desenvolver na nossa caminhada, é claro, mas veja, por exemplo, a que ponto chega Paulo. Lá em Gálatas 2,19 ele diz: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que ponto que chega esse homem de dizer: não é mais a minha vida, não é mais a minha vontade, não são mais os meus interesses, mas é o interesse dele na minha vida. Eu priorizo Jesus. Natal é um bom tempo para a gente pensar se estamos priorizando Jesus. Se estamos priorizando
a vontade de Jesus na nossa vida. Outro personagem bom para a gente pensar é o noivo, José. Então imagine o seguinte, a noiva vai ficar grávida do Espírito Santo. José, o noivo, vai ficar sabendo dessa história daqui a pouco. Como é que vai ficar a vida de José? Você imagine o seguinte, naquela época, o homem, como eu disse agora há pouco, tinha toda a proeminência sobre a mulher. E aquela situação, com certeza, traria problemas para José. E quando ele foi informado, e ele foi informado de forma divina também, a gente não tem tempo de ler o texto, mas você encontra isso nos evangelhos, o anjo do Senhor visita a Maria, e o anjo do Senhor também visita José e diz para ele, olha, a tua noiva vai ficar grávida, mas fica relax aí, irmão, ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Fácil, né? Fácil para a gente ler essa história hoje. Imagine o orgulho de José. Orgulho ferido de José. Imagine isso. Eu fico pensando na remoção que José fez quando aquele filminho foi passando na frente dele, o anjo foi falando. Eu sei que foi uma visita impressionante. Diz a Bíblia que uma milícia de anjos veio falar com José. Deus caprichou para que José acreditasse mesmo, né? Não foi um anjinho assim, foi um anjo, veio a milícia, brilhou o céu e tudo mais. Deus, tipo assim, garantindo que o cabra acreditasse. Mas peraí, a gente também tem tantas experiências com Deus e daqui a pouco a gente está incrédulo. A gente às vezes vive coisas tão incríveis na vida da gente e daqui a pouco a gente está duvidando. Não é de se exagerar, pensar que José poderia de repente jogar tudo fora, dar um chute em Maria e sair atrás de outra. Aliás, era uma coisa que ele poderia fazer. Ele poderia fazer, a lei o permitia que ele fizesse aquilo. Ele poderia ter pedido o divórcio, era só chamar testemunhas, verificar que Maria estava grávida, chamar testemunhas, exporia Maria e faria tudo tranquilo para ele sairia numa boa, sabe assim? Sairia por cima. Estou me referindo, é claro, numa condição social, familiar, mediante as pessoas. Mas José tem o coração quebrantado por Deus. E o orgulho dele vai embora. E ele se permite ser um instrumento de Deus naquilo tanto quanto Maria. Ele tem o seu orgulho quebrado. Ele é quebrantado e ele percebe que ele precisa se entregar àquela revelação tão imensa para que as coisas acontecessem e para que ele fizesse parte de tudo aquilo. O plano de Deus presente na vida de José só poderia ser realmente efetivo se o seu coração não carregasse orgulho e ele deixasse Deus também conduzir a sua vida. Mais um ponto para a gente pensar a respeito do Natal. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso jeito de achar que sabemos tudo, o nosso jeito de achar que temos controle de todas as coisas, é uma coisa para ser revista também no Natal. Às vezes a figura de Jesus menino, ela nos, infelizmente, possibilita que a gente pense de uma forma superior ao Evangelho, que a gente sabe que a gente pode, a gente às vezes não fala isso, mas é uma grande realidade que nos alcança frequentemente. E nós não permitimos que a ação de Deus se concretize, que os planos de Deus se concretizem na nossa vida. Natal é um bom tempo para a gente pensar também sobre o orgulho humano que precisa ser quebrantado, sobre a nossa incapacidade, sobre a nossa impotência mediante coisas da vida e deixarmos Deus nos conduzir e nos direcionar à sua vontade e ao seu plano. Mas tem mais gente para a gente falar. Tem os reis magos. Lembra dos reis magos? Já depois que Jesus nasce, toda uma história que a gente vai contar, inclusive nos próximos domingos aí, aparecem essas figuras. Homens interessantes, homens que eram pesquisadores dos fenômenos naturais, e o nome já diz, né? Magos.
nessa época de Harry Potter, você sabe muito bem o que significa essa coisa de magos. Caras que mexem com alquimia, com fórmulas, com varinha mágica. Acho que eles não tinham varinha mágica, mas sei lá, coisas desse tipo. Não é? Homens que procuravam a resposta da vida nesses fenômenos naturais. Eles estavam de olho nas estrelas. Eles eram provavelmente astrônomos que queriam entender como é que funcionava a coisa aqui na Terra. Homens, enfim, que procuravam o quê? Respostas. Homens curiosos quanto à existência da vida. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois que isso terminar? Qual o propósito da minha vida? Por que eu nasci onde nasci? Por que eu sou quem eu sou? Coisas que a gente, essa cabeça ocidental nossa e capitalista, poucas vezes para pensar, mas são perguntas importantes. E eles reconhecem que alguma coisa diferente está naquela estrela, seguem aquela estrela, são direcionados até lá. E têm um encontro com Jesus. E ao terem esse encontro com Jesus, o que acontece? Eles encontram as respostas. Eu poderia até dizer, eles encontram a resposta. Tudo o que eles queriam, tudo o que eles desejavam, tudo o que eles almejavam, estava ali. Uma fragilidade imensa, um bebê frágil, simples, mas tudo estava ali. Eles perceberam que era Ele. Eles perceberam que as profecias estavam se cumprindo, de alguma maneira entenderam isso. Eles perceberam que estavam diante da resposta existencial para a vida humana, que é Jesus. E penso eu que algo deve acontecer no Natal nos nossos corações. É percebermos se Jesus é tudo realmente para nós. Se Ele é a nossa resposta de verdade. Se nós temos permitido que Ele seja a resposta da nossa vida. Digo isso por quê? Porque nos embrenhamos em tanta coisa, gente. E temos tantos planos e tantos desejos para essa vida que dura tão pouco. Temos tantos projetos, tantas coisas. E ficamos às vezes tentando satisfazer o vazio que está dentro da gente. Me refiro a nós que estamos aqui, sentados numa reunião, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, se você quiser dizer assim. Nós também queremos satisfazer o nosso coração com coisas passageiras, efêmeras. Queremos manter a nossa existência e ter a resposta da nossa existência com coisas que não servem para nada. E ficamos confusos, angustiados. E queremos ter aquilo que não precisamos ter, como as pessoas que não conhecem a Jesus vivem. Queremos nos agarrar àquilo que a gente sabe que não satisfaz esse vazio, mas esquecemos disso, somos corrompidos e caminhamos por esse mesmo caminho e não nos lembramos que Ele é a resposta de Deus para nós. Não estou te chamando para ser alienado, nem para deixar de viver nesse mundo. Não estou te chamando para não estudar, para não conhecer, para não experimentar coisas que estão à nossa disposição, mas quero te alertar que esse é um caminho perigoso que a gente trilha. Dentro do Evangelho, nos esquecemos quem Ele é. Nos esquecemos que nada do que foi feito sem Ele seria feito. E que tudo que foi feito por intermédio dEle. Nos esquecemos que Ele é o Alfa e o Ômega. Nos esquecemos que tudo converge a Ele. Nos esquecemos que Ele é o Redentor, o Salvador da humanidade. Nos esquecemos que é aquele que pode nos perdoar dos pecados que temos e que somos. Nos esquecemos que Ele é o elo entre nós e Deus. Nos esquecemos quem é o menino. Nos perdemos.
E não nos encontramos, porque se não encontramos a Ele, não encontramos nem a nós mesmos. É isso que acontece. Talvez o Natal seja um bom momento para a gente olhar para Jesus e se lembrar quem Ele é. Lembra do dia que você se entregou para Jesus? Lembra do fogo do teu coração pelo Evangelho? Lembra das noites que você ficou buscando a Deus e orando? Das tuas leituras bíblicas que encheram teu coração? Da comunhão entre irmãos que sempre fez tão bem para você? Das experiências que cada um de nós tem com Deus, aquelas particulares que a gente conhece bem e que não podem ser jogadas fora, claro, tem que alimentar no nosso coração. Onde é que elas estão? Será que elas se perderam nessa loucura de vida maluca que a gente tem? Hoje é dia de resgatar isso e deixar Jesus tomar de novo o trono da nossa vida. Eu sou, disse o Senhor. O único que reproduziu essa palavra adequadamente na terra foi Jesus. Palavra essa pronunciada por Deus lá no Velho Testamento, quando ele se apresenta a Moisés, e Moisés diz para ele: quando eu for falar com os egípcios, eu vou dizer quem? Eu vou falar quem? Quem é o Senhor? Diga para o faraó: eu sou o que sou. Uma palavra definitiva, única, tão sagrada que o judeu não diz eu sou. Ele não se apresenta como eu sou, muito menos na época de Jesus. Eles não diziam isso. Mas aparece Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aparece Jesus e diz: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus vem e diz: eu sou a água viva, mulher samaritana. Se você beber de mim, você não vai ter sede. E mais do que isso, você vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai sair rio de água viva de dentro de você, mulher. Jesus disse: eu sou, sabe por quê? Porque Ele é. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, a quem nós devemos prestar toda a honra e toda a glória. É Ele, gente, é Ele. Em terceiro e último lugar, lembre-se dos pastores. Um outro grupo. Recebem a visita de um anjo, estão no pasto cuidando das ovelhas, e recebem a visita do anjo, avisando a respeito do nascimento de Jesus. Os outros anúncios foram especiais, todos eles, é claro, mas eu gosto desse anúncio. Os anjos podiam ter invadido o palácio de Herodes e anunciado que o rei havia nascido, que Jesus havia nascido. Não. Os anjos podiam ter invadido a casa do sacerdote, não é? Caifás. Aparece lá o anjo e fala com ele, naquele lugar bonito que ele morava, suntuoso. Não. Pense comigo, os anjos podiam ter invadido o templo. E no meio de uma das reuniões lá de sacrifício, eles podiam ter aparecido na Páscoa, por exemplo, não é? Aquele momento tão especial e anunciado. Que coisa incrível. Que os anjos procuram os pastores. Sabe quem eram os pastores, gente? Os pastores não poderiam estar com a gente aqui numa reunião como essa. Se nós estivéssemos naquela época dentro do Templo de Salomão, por exemplo. Não. Porque eles eram imundos. A lei não aceitava aqueles homens. O trabalho deles, que era lidar com animais, fazia deles impróprios para entrarem no templo, para participarem das celebrações religiosas. Eles eram homens colocados de lado. A religião não os considerava. Mas o anjo procura aqueles homens. Isso me faz perceber que Jesus não está muito interessado em questões religiosas.
que Jesus não está muito se importando se a gente procura Ele dentro de uma estrutura bonita ou feia. Isso me faz pensar que Jesus não está interessado na grandiosidade das coisas, na opulência e na glória humana que sempre está presente nas questões religiosas. Jesus não liga para isso. Jesus liga, se preocupa e procura gente com coração quebrantado que possa adorá-lo em espírito e em verdade. Foi por isso que ele procurou os pastores e não procurou a cúpula religiosa de Israel. Fecho a nossa conversa de hoje te dizendo que talvez seja um bom momento, como os outros 3 que eu disse, para nós avaliarmos a nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, nosso jeito de lidarmos com o menino, se não tem sido um jeito muito religioso. E o perigo do jeito religioso é que ele é fake, falso e mentiroso. Lá no templo, aqueles sacerdotes faziam grandes eventos e festas. Eles se julgavam os perfeitos e seguiam a lei corretamente. Mas o anúncio do nascimento de Jesus não foi feito para eles. Foi feito para gente considerada excluída pela religião, mas com um bom coração e que amava a Deus. No Natal, é bom a gente pensar onde a gente está. Dentro do templo cheio de pompa ou com o coração contrito e voltado para Deus? Onde a gente está? Onde você quer estar? Eu quero estar com os pastores. Espero que meu coração se compare ao coração dos pastores, para que Deus me visite, para que Deus me alcance, para que Deus me ilumine, para que Deus apresente a sua graça ao meu coração. É claro que sempre haverá religião no nosso meio. Essa associação está sempre presente, mas que ela não corrompa os nossos valores e que a gente sempre seja considerado aberto, um coração aberto, puro, limpo, para que Jesus nos visite, porque é isso que Ele quer fazer. Vamos pensar nisso nesse Natal, gente, e vamos meditar nisso em nome de Jesus.